Olá, meus amigos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas eu desejo para você aqui um dia abençoado para você, ou noite. Hoje eu quero falar com você sobre negócios. Me fizeram uma pergunta e eu achei essa pergunta um tanto quanto oportuna. A pergunta foi: Helmo, eu entrego currículo ou eu empreendo? Helmo, eu procuro um emprego ou vou empreender? Talvez essa seja a sua grande dúvida, né? O que fazer nessa atual economia? Meus amigos, antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar o que eu fiz e como eu entendi essa situação dessa pergunta. Eu sou advogado, eu sou especialista em direito tributário. Então, advoguei durante anos da minha vida, anos. E já fui empregado também como advogado. Ganhava muito mal como empregado, advogado. Depois me montei meu próprio escritório de advocacia, comecei a ganhar um pouquinho melhor. Só que foi libertador para mim depois que eu entendi os conceitos desse livro aqui, ó. O nome desse livro é O Negócio do Século XXI. Quem é o autor desse livro? Chama-se Robert Kiyosaki. Ele é um dos maiores educadores financeiros do mundo, gente, do mundo. Esse cara, ele traz um conceito maravilhoso que vai te ajudar muito. Se você não tem esse livro, me chama em inbox que eu vou ter o prazer de te mandar esse livro em PDF para você ler, para você entender os conceitos. Vou mandar para você, tá bom? Me chama em inbox. Robert Kiyosaki, ele fala bem assim que existe quatro formas de você gerar dinheiro no Brasil e no mundo. Duas dessas formas estão ultrapassadas. E duas ainda são eficientes, né? Deixa eu ver aqui no livro dele que mostra mais fácil. Aqui. 4 formas. Aqui tá no livro. Eu vou te mostrar o livro, tá? Vou mandar para você. A primeira forma que está ultrapassada é ser um empregado. O que é ser empregado? É uma forma que está ultrapassada. E aqui a grande maioria não entende. Se você parar para observar, 95% da população do Brasil ganha menos de R$ 1.500. Por que a grande massa ganha muito pouco? Porque não entenderam, meus amigos, qual a situação hoje do Brasil, em qual século nós estamos, em qual era nós nos encontramos. Nós não estamos na era industrial. Nós estamos hoje na era da informação. Na era industrial, onde tínhamos poucas pessoas qualificadas, poucas pessoas com diploma na mão. E naquela época, quem tinha diploma na mão, quem era advogado, médico, dentista e por aí vai, tinha os melhores empregos, as melhores oportunidades. E naquela época, os nossos pais nos incentivavam, falavam: filho, estude porque você vai poder escolher o melhor emprego, vai poder escolher a melhor oportunidade de todas. E os nossos pais estavam certos, porque naquela época era essa a visão. Era esse o contexto daquela época. Então, nós tínhamos poucas pessoas qualificadas e quem tinha o melhor diploma, quem tinha o melhor currículo, quem tinha a melhor informação, tinha os melhores empregos, as melhores oportunidades. Perfeito? Então, tanto faz você, naquela época, empreender ou ser um empregado, porque antes você ia ganhar bem da mesma forma. Em ambos os segmentos. Só que o mercado mudou. O mundo mudou. Hoje, como é que está funcionando o Brasil e o mundo? Lei da oferta e da procura. Nós temos hoje, meus amigos, uma multidão só de brasileiros desempregados no Brasil. Temos mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Mais de 20 milhões. Talvez você esteja nesse contexto. Então, o empregador, que é um cara inteligente, ele entende esse contexto. O que o empregador entendeu? Opa, tem muita gente desempregado. E a tendência é aumentar cada vez mais e mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar cada vez um salário diminuta, cada vez menos, mais e mais. Cada vez vou pagar menos. Por quê? Tem muita gente procurando. É verdade ou não é? Tem muita gente procurando, meus amigos. Então, Robert Kiyosaki, ele foi extremamente assertivo quando ele afirmou que hoje a pior forma de se gerar dinheiro é entregar currículo. Meu amigo, é arrumar um emprego, porque já está ultrapassado e você vai estar na lei da oferta e da procura. Você vai estar naquele contexto onde tem muita gente procurando e tem pouca oferta. E quem domina essa pouca oferta? O empregador. E quando ele domina, o que ele faz? Ele paga o que ele bem quiser. Então, na minha opinião, e na opinião de Robert Kiyosaki, o que você tem que fazer, meus amigos? Não é ser um empregado. Então, descartar essa hipótese. Qual a segunda hipótese, então? Ser um autônomo. Meus amigos, e aqui é onde eu me encontrava. Eu era um autônomo.
Incrível que pareça, advoguei durante muitos anos da minha vida, tinha meu próprio escritório de advocacia, só que o autônomo tem um problema, ele é dono do próprio emprego. O empregado não é dono do próprio emprego, o autônomo é dono do próprio emprego. Só que tanto empregado e autônomo, ambos ganham com base no que produz, exclusivamente. Mas algo me chamou muita atenção no Brasil e no mundo, gente, presta atenção. Quem são os empregados? 60% da população do Brasil são empregados, 60%. Quem são os autônomos? 35%. 60 mais 35, 95. 95% da população do Brasil ou são empregados ou são autônomos. Sabe quem é o grupo mais quebrado no Brasil? O grupo que passa mais dificuldade financeira? Ou são empregados ou são autônomos. Meus amigos, somente 5% do dinheiro do Brasil, somente 5% do dinheiro do Brasil está para empregados e está para autônomos. Quando eu compreendi isso, eu falei, opa, eu não posso fazer parte desse contexto. Então, automaticamente, eu migrei. Eu migrei de quadrante. Robert Kiyosaki, ele fala das 4 formas, né? Empregados, autônomo, aí tem uma outra forma chamada que são donos de um grande negócio e são os investidores. Então, quando eu entendi esse contexto, que eu como autônomo ganhava só com base no que eu produzia, e essa não é a melhor forma de se gerar dinheiro, porque eu vou ganhar só com base no que eu produzo, aí eu fui entender, então o que é ser dono de um grande negócio? E aqui, meus amigos, somente 4% da população do Brasil são donos de um grande negócio. E aqui é muito profundo. Esse 4% aqui da população do Brasil que são donos de um grande negócio são os homens mais ricos e bem-sucedidos do mundo, são esse grupo aqui de 4%. Tem um outro grupo, que é o grupo de 1%, que são os investidores, que eu não vou falar com você agora sobre investimento, pois antes de você pensar em investir, tem que pensar em primeiro em ganhar dinheiro, em gerar dinheiro. Não tem como você investir sem estar gerando grana. Mas eu quero falar sobre o grupo de 4%. O que é esse grupo de 4%? E por que eles ganham tanto? Quais são as características peculiares desse grupo de 4%? Primeiro, esse grupo de 4%, rasgadamente, eles são empreendedores. Eles não são empregados, ele não trabalha para os outros, eles são donos do próprio negócio. Essa é a primeira máxima aqui. Segunda, eles não ganham com base exclusivamente no que eles produzem. Eles ganham com base no que eles produzem, com base em que um grupo de pessoas produzem juntamente com ele. Então ele não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. E aqui é a maior sacada de todas dos donos de um grande negócio. Eles compreenderam um conceito que os empregados não compreendem. Que conceito é esse? Alavancagem de horas. Alavancagem de horas. Meus amigos, o empregado ganha só com base em suas 8 horas de trabalho. O autônomo ganha com base em suas 8 horas de trabalho. Agora, o dono de um grande negócio, ele ganha com base nas horas de trabalho da equipe dele que está trabalhando junto com ele. E conforme essa equipe vai crescendo, o resultado dele vai aumentando cada vez mais e mais. Então, por exemplo, se um dono de um grande supermercado contrata lá 1.000 pessoas, 1.000 pessoas trabalhando 8 horas por dia. O dono do supermercado vai ter um ganho com base em 8.000 horas trabalhadas por dia. Enquanto o empregado ganha com base em 8 horas, o dono do supermercado vai ganhar com base em 8.000 horas trabalhadas diariamente. Aqui, meus amigos, tá aquele conceito que todo mundo já ouviu, mas talvez você ainda não entendeu. Por que o rico cada vez fica mais rico? Simples, porque o rico é dono de um grande negócio. O rico ele ganha com base em alavancagem de horas. O rico ele trabalha com um time, com uma equipe. O rico ele não é empregado. O rico ele não trabalha para os outros, ele trabalha para ele mesmo. Ele tem um negócio que permite ele gerar dinheiro com um grupo de pessoas e essa equipe vai crescendo e vai fazendo um volume. E quanto mais a equipe gera dinheiro, a equipe ganha e ele ganha também. Então aqui está uma das grandes máximas dos donos de um grande negócio. Eles trabalham em equipe, eles trabalham em conjunto, eles não trabalham sozinho. Meu amigo, minha amiga, se você quer ter ganhos expressivos nessa nova economia, pega essa máxima. Você vai ter que trabalhar em equipe. Primeiro, vai ter que empreender. Helmo, mas eu nunca empreendi, eu não sei fazer nada. Sim, eu também não empreendi, eu me permiti ser ensinado. Empreendedorismo se ensina, não tem nada a ver com dom, talento e aptidão, você aprende isso. Por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a dirigir, você aprendeu a falar, você aprendeu a se arrumar, você aprendeu a comer. Tudo se aprende, empreendedorismo também é aprendizado. A questão é que você foi ensinado a vida toda a ser um empregado. Você foi formatado tanto pelo colégio, tanto pela faculdade para ser empregado. E hoje o negócio do século XXI tem tudo a ver com empreendedorismo. Então você tem que empreender.
E foi isso que eu me permiti. Falei, cara, eu vou empreender. E me permiti ser ensinado. Meus amigos, meus primeiros 2 anos de trabalho empreendendo, eu tinha gerado mais de R$1 milhão em 2 anos. Em 4 anos, mais de 2 milhões de ganhos líquido empreendendo. E por aí foi alguns outros milhões. Então, essa visão que você tem que ter, você tem que empreender. Realmente, empreender aonde? Primeiro, empreender em algo que permita você montar uma equipe, montar um time. Isso é muito importante. Segundo, empreender em um segmento que seja extremamente rentável e lucrativo e que movimente toda a economia brasileira. Meus amigos, quando eu entendi esses conceitos, lendo livros como esse e me conectando com pessoas com uma visão melhor do que a minha vida financeira mudou de forma extraordinária. Então, para responder essa pergunta que me fizeram, real, é entregar currículo ou empreender? Arrumar um emprego ou empreender? Minha dica para você, conforme o conceito de Robert Kiyosaki, esses 2 livros aqui maravilhosos, gente, que não é um livro que eu fico só de brincando de ler, é um livro que a gente lê mesmo, os livros, tá vendo aqui os rabiscados? Robert Kiyosaki fala que a melhor forma de gerar dinheiro é empreendendo, sendo dono de um grande negócio. Então, meu amigo, seja dono do seu próprio negócio. Eu hoje sou dono de um grande negócio há 7 anos e 6 meses. Atuo num segmento que movimenta toda a economia brasileira, que gera muito dinheiro no Brasil. E eu estou muito feliz. Isso me dá mais liberdade, me dá mais tempo, mais qualidade, mais estilo de vida. Helmo, que negócio você empreende? Se você quiser saber um pouco mais, me chama em inbox, depois eu troco ideia com você. Me chama que eu te mando um livro para você também. Vai ser um prazer te ajudar e te esclarecer mais sobre esse assunto, sobre esse universo. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, estamos juntos e vamos pra cima. Beijos, tchau, tchau!